Uma das discussões que sempre surgem em meio à Fiel, também com a imprensa, mídia alternativa, mídia padrão, é sobre valores dos ingressos cobrados para assistir o jogo na Neoquímica Arena. E também é uma pauta que é muito cara aqui do canal Papo Fiel, que eu dou muito valor, sempre dou meus chiliques aqui. Só que mais importante do que criticar os valores que são cobrados dos ingressos para a torcida do Corinthians, para a Fiel como um todo aí, é importante que a gente apresente soluções, porque quando a gente acaba reclamando dos valores dos ingressos, brotam os sabichões, os caras que querem dar aquela passada de pano, ou pessoa que só tem o pensamento extremamente elitista, ou não faz a menor ideia aí do que é realmente ser o time do povo, achando que não é viável colocar ingressos realmente a valores populares na Neoquímica Arena. Eu estou aqui para jogar tudo por terra neste momento, preparei aqui, deu muito trabalho para poder preparar um conteúdo como esse aqui. Qual que é a minha proposta? Trazer para você que está assistindo esse vídeo uma solução onde pelo menos 50% da Neoquímica Arena tenham valores e ingressos de fato para o time do povo, para de fato ser chamada de casa do povo, com razão, e que os outros setores também sofram alteração e não influenciem na arrecadação, porque muita gente, na hora que vai tentar falar assim, não, tem que fazer ingresso desse valor aí mesmo, porque como é que vai pagar a dívida, como é que vai arrecadar, o Corinthians não vive de caridade, você quer ingresso a 10 reais, tudo isso aí vai cair por terra a partir de agora. Como eu falei, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, esse é um daqueles vídeos que vai ficar pra história aqui do canal, que eu vou usar ele como carteirada daqui a um tempo quando vierem vomitar esse monte de argumento fraco, então é muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque tudo isso aí faz muita diferença pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E lógico, quem tem condição aí de fortalecer com o Valeu, que é um coraçãozinho que você manda aí um valor pra poder ajudar o canal, também vai ser muito bem-vindo. E importante, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoa possível, porque tem muita gente aí que tá mais interessada em especulação de mercado, Cavani no Corinthians, Emirates 2 bilhões e lá vai cacetada e tal, e aí não acaba não indo pra brisa mesmo. Primeiro, pra gente pensar num projeto mesmo de fato, até voltei aqui só pra gente entender. Pra gente pensar de fato num projeto que seja viável para que a arena tenha ingressos a preços populares, a gente precisa entender qual que é a capacidade da arena, concorda? Então eu vou colocar algumas inserções aqui no vídeo. Se você for agora no Google e digitar lá capacidade da Neoquímica Arena, o Google vai te dar a seguinte resposta pautado no Wikipedia: 49.205 lugares. No entanto, pouca gente sabe, ou em nenhum lugar se explica, que esses 49.205 lugares computam também lugares de camarotes que não têm visão direta para o jogo. Então a gente não pode calcular qualquer valor que seja usando os 49.205 lugares. A gente teria que usar este outro mapa que também está aí na tela, onde mostra uma capacidade real, onde todas essas pessoas, todos esses lugares teriam uma visão ou diretamente para o campo ou indiretamente, que também é bem possível. Então dá 48.600 lugares. Então você vai perceber aí que o setor norte, né, o setor onde fica as organizadas, para quem não tem familiaridade com nomes dos setores, atrás dos dois gols são os dois setores ditos mais populares. Setor norte, onde ficam as organizadas, né, Gaviões, Camisa 12, Pavilhão 9, né, Estopim, Macabra, Chopp, etc, né? Então são as torcidas organizadas. No setor sul é o segundo setor popular, também é muito difícil de conseguir ingresso ali, né, por ser um valor normalmente abaixo dos outros, né. Então norte 7.800 lugares, sul 6.800 lugares. Aí vocês vão ver aí pela tabelinha que tem leste inferior, leste superior, oeste inferior, oeste superior e os famosos camarotes. Totalizando ali dá 48.600 lugares. Você vai perceber aí que o Corinthians, quando divulga os valores dos ingressos, ele coloca alguns subgrupos até em determinados setores que não está especificado aí, e eu também não vou trabalhar com esses subgrupos aqui para mostrar valores, tá? Por exemplo, leste inferior, os caras dividem leste inferior lateral, leste inferior corner, leste inferior central, e aqui a gente vai tratar tudo como leste inferior, leste superior, para poder facilitar a conta também. E aí a gente pode pensar no recorde de público da Neoquímica Arena. Então a gente vai desconsiderar aqueles 49.205 do Google, né, por conta dos motivos que eu já falei. A gente vai
considerar esses 48.600 e só a título de curiosidade vai estar aqui na tela o recorde de público da Neoquímica Arena até hoje, são 46.517 pessoas ali dentro, com uma renda aí de menos de 3 milhões, tá? 2.690.000, já teve renda maior por conta dos valores cobrados, mas o recorde de pessoas ali dentro, 46.517. Ah, Adalba, por que você não considera então esse recorde, esse teto? Porque eu quero aproveitar os camarotes na sua principal essência para poder gerar a famosa, o famoso lucro, né? Pra gente poder trocar uma ideia aqui. Teve algumas coisas que eu coloquei aqui no meu roteirozinho para eu não esquecer de falar, porque é importante também. Vou lançar valores para plano fiel torcedor, então todos os valores que eu falar aqui é plano dentro do fiel torcedor. Por que que eu vou fazer isso aí também? Porque é um dos argumentos das pessoas aí. Pô, você tem que cobrar um pouco mais caro do torcedor comum para que o fiel incentive em participar do programa fiel torcedor. Perfeito. Então todos os valores que eu falar vai ser o plano mais básico do fiel torcedor que vai pagar esse valor, e para você saber quanto que o torcedor comum pagaria, basta você dobrar. Então quando eu falar 25, você pensa, ó, o torcedor comum pagaria 50 nesse aí. Isso aí incentivaria você a fazer parte do plano fiel torcedor e depois também pagar valores que são dentro da normalidade para ter qualquer alcunha de preço popular. É importante que o rolê todo de um torcedor ele saia por aproximadamente, no máximo, 15% do salário mínimo, levando em consideração que o salário mínimo de hoje é R$ 1.412. Então 15%, e eu falo rolê todo, não é só ingresso não, tá? Transporte, ida e volta, que os caras esquecem de considerar. Tudo bem que não é incumbido do Corinthians correr atrás dessas coisas, mas todo rolê tem que ficar abaixo desses R$ 211,68, que é 15% do salário mínimo. Então transporte de volta, alimentação, aí eu tô considerando aqui uma alimentação básica, né? Você comer um lanche e tomar um refrigerante, comer um lanche e tomar um suco, alguma coisa, porque ninguém é de ferro, não dá pra morrer de fome pra assistir o Coringão aí também. Então R$ 211,68, vocês vão perceber que é perfeitamente plausível. E aí considerando o cenário também mais barato, ou seja, a pessoa já morando em São Paulo, a pessoa que vai pegar no máximo 2 transportes públicos, né? Vai pegar um metrô e mais um busão. Ah, mas eu moro em Dracena, interior de São Paulo. Tá, aí você vai considerar esse acréscimo no teu rolê, porque é óbvio que é impossível fazer ficar acessível e viável para quem tem que pagar viagem, pagar outras coisas, pedágio, então não faz sentido. E de volta eu considero metrô e ônibus, isso aí é responsabilidade do governo de São Paulo e a cidade de São Paulo, mas aí a gente considera os valores normais. Alimentação, como eu falei, lanche, suco ou refri. Os ingressos disponíveis também vai ser uma regra dessa nossa resenha daqui, 50% no mínimo, vocês vão ver que vai dar até um pouquinho mais, né, de 50% da arena a realmente valores populares, com teto de R$50. O teto é R$50. Perceba que setores populares considerados até hoje aí como, né, norte e sul vão ser realmente valores populares, e aí a gente pode comparar aí com os outros setores, oeste, que são setores mais nobres, que os valores também tendem a cair nisso aí, tá? Então ingresso popular no máximo R$50. A introdução ficou um pouquinho longa porque eu precisava explicar, porque vai aparecer gente insuportável aqui. Outra coisa, antes de eu falar de valores aqui, no setor oeste existem as cadeiras cativas lá, onde tem um plano mais sofisticado que você compra a cadeira eternamente. Isso aí eu vou considerar aqui que não exista, mas mesmo existindo há possibilidades e vou falar no final do vídeo. Primeiro, vamos começar aí com 50% da capacidade da arena, lembrando que a gente está considerando 48.600 lugares. 48.600 lugares, se eu pegar 24.600 lugares, isso dá 50,6% da arena, mais de 50%, ou seja, mais da metade. Isso está incluído setor norte com 7.800, setor sul com 6.800 lugares e o leste inferior que tem 10 mil lugares. Tudo isso aí vai dar 24.600 lugares. Qual que é o valor que eu julgo ser interessante para todo mundo? Realmente você ser considerado o time do povo, a casa do povo, vai ser popular e interessante pro Corinthians também. R$25 a norte. R$25 a norte, 7.800 lugares vezes 25 vai dar R$195 mil de arrecadação bruta. No setor sul, 6.800 lugares,
R$ 30. R$ 30 vai dar, vezes 6.800, vai dar R$ 204.000. Eu vou tentar colocar todas essas inserções aí no decorrer para ficar mais ilustrado. E na leste inferior, que sim, eu considero ser um setor popular, mesmo próximo ao campo, a gente vai elitizar um pouquinho mais a parte do oeste, mas o setor leste, que é aquele que a gente vê da TV, 10 mil lugares a R$ 50. Então o nosso teto, R$ 50, vai dar R$ 500.000, meio milhão de arrecadação total aí nesses 24.600 lugares, dá R$ 899.000. Isso sabe o que paga? O preço do custo operacional da arena, que fica na casa de entre 650 e 900 mil reais. Ou seja, 50% da arena é para pagar o custo operacional. Você jamais vai ter prejuízo, jamais vai pagar para abrir o estádio, porque é impossível com 50 conto de teto não dar pelo menos casa cheia nestes setores. E a gente vai discutir por que também a gente vai atingir a capacidade máxima nos outros 50% que vão sobrar aí. Perceba comigo, se a gente tá pegando 50% da arena, fazendo preço popular com um teto de R$ 50 e ainda tá sobrando 50% da arena e a gente já pagou o custo operacional, basta fazer uma matemática básica. Acima daí é lucro. O que vier acima do nosso custo é lucro. Vamos dar uma olhada então para ver quantos sobraram, né? Restam 24 mil lugares, porque a gente usou 24.600. Vamos levar em consideração a dívida da arena, vamos levar em consideração que o Corinthians não é uma ONG e não dá para fazer R$ 10 o ingresso, não vamos entrar em nenhum tipo de papo de otário aí que quer defender dirigente a qualquer custo, nem papo elitista também de falar assim, não, cara, que futebol é um esporte, é um rolê empresarial, é um rolê de elite mesmo, é entretenimento e o pobre não tem acesso. A gente vai cortar tudo isso aí. E agora sobraram outros 3 setores, e aí eu nem tô subdividindo as categorias como eu falei, né? Quais os 3 setores que sobraram? Leste superior, que vai ficar em cima da leste inferior, obviamente, né? 7.500 lugares. Oeste superior, 4 mil lugares, e a oeste inferior 10 mil lugares. Quanto que a gente vai cobrar? Agora a gente precisa compensar para chegar nessa margem de lucro de fato que as pessoas tanto reivindicam aí. O valor ideal, no meu ponto de vista, da leste superior, que seria uma espécie de preço de mercado, né? Não é mais popular, mas é de mercado, R$ 80 na leste superior. Se você computar 7.500 pessoas vezes R$ 80, dá para arrecadar um teto de R$ 600 mil aí. Isso lembrando que a gente tá falando só de lucro a partir de agora. Oeste, vamos pro lado mais nobre do estádio. Até as pessoas que frequentam o Oeste vai falar, nossa, tá ficando mais barato ainda com essa conta que você tá fazendo. Perfeito. Oeste superior, 4 mil lugares a R$ 100. R$ 100 dá R$ 400 mil de Oeste superior. E na Oeste inferior, 10 mil lugares a R$ 200. É o que fica mais próximo do campo, é o que fica do lado lá do banco de reserva, é o que você vê os jogadores muito de pertinho, é o que dá pra você dar um tapa na cara do treinador. Então, esse realmente é um local privilegiado. Como a gente tem um local privilegiado, vai ser um valor mais caro mesmo, R$ 200. Neste local tem as tais cadeiras cativas, que é um contrato que é fechado durante muito tempo. Dá pra você compensar isso de algumas formas, né? Inclusive uma das formas foi até citado pelo atual presidente aí, o Augusto Melo, que a pessoa comprou lá a sua cadeira cativa, tem o plano da sua cadeira cativa, ela tem obrigação de ocupar aquela cadeira avisando 48 horas antes. Se por acaso ela não avisar, essa cadeira volta para o sistema e é vendido ou para o plano do fiel torcedor ou para o torcedor comum. Lembrando que torcedor comum sempre é o dobro desses valores que eu tô fazendo aqui. Ingressos indo setor norte e sul ali de 25 e a leste toda, né? A leste toda inferior ali 10 mil lugares, o mínimo de 25 até R$ 50. Lembrando, se é 25, o torcedor comum paga 50, se é 30, o torcedor paga 60, se é 50, o torcedor comum paga 100 nessa história aí. O que vai dar de arrecadação? Leste superior, como eu falei, 600 mil lugares. A leste superior, 600 mil lugares, não, 600 mil reais. 400 mil reais na leste superior. E na oeste, 2 milhões de reais, porque a gente tá falando de 10 mil lugares a R$ 200, dá 2 milhões de reais nisso aí. Total de lucro, a gente já pagou com 50% da arena aqueles 899 mil que paga os custos operacionais. O total de lucro aqui,
3 milhões de reais líquidos para o Corinthians, e ainda desconsiderando que o Corinthians paga muito caro em manutenção. Se a gente pegar o borderô do jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino na Arena, no Campeonato Paulista, você vai ver que o Santos teve um custo operacional muito menor. Além disso, ainda existe um potencial de ganhos quando você consegue maximizar ali as vendas, né, as áreas comerciais que tem dentro da arena, em volta da arena, o estacionamento, que a gente sabe aí que existem contratos que são assim quase que desonestos com o Corinthians e com o Corinthians e com o Corinthians. Aí então tudo isso aí dá pra ser potencializado ainda mais. Eu tô falando de lucro na casa de 3 milhões mínimo aqui. Aí é óbvio que o que foge da alçada é o transporte público, que aí eu tô considerando o metrô e ônibus por conta de ser 5 e pouquinho a passagem. Então você vai gastar 10 reais se você for só de metrô, ou 20 reais, 20 e pouquinho se você for de metrô e ainda pegar mais um busão. Tudo isso aí vai cair em menos de 15% do salário mínimo. Um pobre, por exemplo, conseguiria, lógico que o salário mínimo ele é quase que miserável pra todo mundo, né? Eu falo isso porque a gente vive também com o salário mínimo, mas é óbvio, né, que a gente tá tirando uma fatia ali pra entretenimento sem precisar gastar metade do salário mínimo como acontece normalmente. A Neoquímica Arena tem um problema. Esse problema é a capacidade, né? A capacidade é muito baixa, né? 48.600 pessoas realmente, né, é pouca gente. Tudo isso aí que eu falei, 3 milhões de reais de lucro, pagando já o custo operacional, com 50% das pessoas sendo comprando com ingresso popular. Sabe o que eu não considerei ainda? Sabe o que eu não considerei, primeira dama? Sabe? Não. Camarote. Não sei se você percebeu, eu não coloquei os 2.000, e eu vou até pegar aqui a colinha pra falar, eu não considerei aqui os 2.500 lugares de camarote. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia o nosso tá melhorando um pouco, mas ainda tá muito longe do ideal, mas as nossas estratégias de marketing, as nossas ações de marketing para camarote, para atrair as pessoas, os próprios camarotes business, né, empresarial aí, que o próprio Augusto Melo acabou falando de um monte de treta que estava envolvido, então ele não é preenchido até a tampa onde que dá. Eu coloquei aqui uma média, e você vai achar muito barato que eu vou falar aqui, de 800 reais por pessoa no camarote. Você paga 800 reais no camarote da arena e tal, mas aí tem ações comerciais. Beleza, mas você tá ganhando na outra ponta. Não dá pra você ter uma ação comercial e entregar camarote e não computar o custo de cada peça no camarote. 800 reais ali por pessoa no camarote a 2.500 reais. Só com camarote você consegue fazer 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Fora os outros 3 milhões. Então dá pra lucrar na arena 5 milhões de reais se os camarotes forem bem utilizados, se tiverem atrações que forem interessantes, se as peças forem bem utilizadas ali dos setores oeste, do setor leste, e ainda assim colocar 50% da arena para o público realmente de fato. Então, todas as vezes que você vê alguém falando assim, ó, mas não dá para baixar o ingresso. A gente baixou o ingresso de praticamente todos os setores, a gente deixou de lado aquela subdivisão de leste inferior lateral, leste inferior outra lateral, leste inferior bolinha de gude, tá? Não vai existir mais isso. Leste inferior é popular também, teto de 50. A leste superior já começa a ficar uma coisa mais a mercado, e a oeste uma coisa mais elitizada. Mesmo assim, compare aí com os números que normalmente são cobrados agora no Campeonato Brasileiro, que o Augusto já considera baixo, né? Eu cheguei até a separar aqui, deixa eu ver se eu tenho pra poder trazer aqui na tela, ó. Na estreia contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, o Augusto já acha que tá excelente. Eu abaixaria 3 reais ainda da Norte, 3 reais da Sul, que tá 28, eu colocaria 25. As lestes aí, uma tá 67,50, a outra tá todas as inferior, né? Não, a superior. As inferior tá 75 e 112, ou seja, baixaria muito mais do que isso aí. E a inferior a gente colocaria um pouquinho, a superior a gente colocaria um pouquinho mais, dá pra você comparar aí com todas as outras divulgações de ingresso. Então caiu por terra, certo? Dá pra fazer, dá pra ter lucro, não precisa ser 10 reais, dá pra você comprometer pouco do salário mínimo de um cara que quer realmente assistir o jogo, pelo menos uma vez por mês. A gente tá falando de uma vez por mês, tá? Agora, eu quero ir todo jogo e quero gastar menos de 10% do salário mínimo. É impossível de acontecer isso, porque o Corinthians precisa ter uma margem de lucro para que essa margem de lucro seja aplicada no próprio Corinthians. No caso, nesse momento da nossa história, a gente tá aplicando muito em dívida, mas para isso, futuramente, a gente pode começar a aplicar no próprio Corinthians em margens de lucro
lucro mesmo de fato, certo? Comente aqui embaixo a sua choradeira, comente aqui embaixo se você ainda tem, não, mas aí você não está considerando tal coisa. Talvez eu faça até uma parte 2 desse vídeo aqui. Muito importante você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas aí que ajudam demais, e quem tiver a condição de fortalecer através do Valeu, que é um coraçãozinho que tem aqui embaixo que você manda qualquer valor, às vezes você consegue mandar R$2, 10, 50, tal, qualquer valor que caiba no seu bolso vai ajudar a gente a continuar existindo. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, é nóis.